A introdução. Em Gênesis, é, Deus nos revela como criou a noite, separou os céus, as águas, formou a terra seca com vegetais e criou o mar, os luminares, sol, lua e estrelas, animais e, por fim, o homem. Gênesis 1. Com absoluta ordem e, no sétimo dia, correspondente ao sábado, sabate, descansou, abençoando e santificando aquele dia. Gênesis 2 ao 3, que nos leva a crer, a princípio, que este dia serve como um memorial de descanso de Deus, depois de sua grande obra criadora, e nos demonstra também, em o primeiro juízo, o total dos dias da criação. 6. Êxodo 20, do 11, Salmo 33, 6 a 9, Jeremias 10, 12. O dia do Senhor. A tradição judaica acrescenta ainda um novo significado a ele. Sábado se refere a pôr as coisas no seu devido lugar, o que só pode ser feito quando há um recuo da busca dos bens materiais e um olhar para a vida de um ponto de vista diferente. O dia de descanso é uma oportunidade da libertação dos caminhos improdutivos, em que ficamos lançados durante toda a semana para nos voltarmos à direção mais próxima das coisas que está. Vou acertar aqui que está ruim para mim ler. Das coisas que do Espírito. É uma figuração feliz do que seria a vida se o mundo fraturado sofresse reparos. Jesus era judeu e ia aos sábados à sinagoga para orar e pregar a palavra. Irmãos, aqui eu quero parar e fazer um breve comentário sobre esse texto. Deus criou o mundo, nós já lemos, ele criou, em cada dia ele fez uma coisa diferente, e no sétimo dia ele descansou. E abençoou, diz que aquele dia deveria ser guardado. E os judeus, na sua espiritualidade, eles colocaram o dia de sábado como um dia para você estar buscando o Senhor. E isso não é errado, na verdade, é como deveria ser feito. Né? Os irmãos que costumam aguardar muito bem o sábado são os adventistas. Porém, para nós batistas, nós vamos ver aqui, tem um outro significado, nós guardamos diferente, não é que tem um outro significado, mas eles vão na risca da lei. Enquanto Jesus, ele pregava no sábado, ele cuidava das pessoas no sábado, ele curava no sábado, e foi criticado muito por isso. Nós vamos ver nesse estudo que ele dá uma justificativa para isso e tem um porquê. Jesus, quando ele pregava no sábado, não era criticado. Né? Não era criticado. Quando ele ia à sinagoga, também não. Mas quando ele curava no sábado, aí sim havia problemas. Porque as pessoas se colocavam para poder estar criticando ele. Principalmente os judeus da sinagoga, os fariseus, e que guardavam mais ferreamente a lei. E nós vamos ver nessa caminhada que muitas pessoas muitas vezes, eu acho assim, na minha opinião, nem tanto e nem tão pouco. Né? Nós não devemos ser muito ferrenhos quanto o sábado, eu tenho que guardar o sábado. Porém, também não devemos deixar de fazer. E, na verdade, o costume batista, isso vai ser explicado aqui no próximo tópico,
Justamente isso, que o dia de sábado ele é guardado por nós, só que é outro dia, e tem um motivo também, tá? Alguém quiser comentar o assunto, também está aberta a oportunidade. Né? Alguém? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos prosseguir. Bem-vindo, Isabela. Tá me ouvindo, Isabela? Tá ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo? Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Sim, Tá perfeitamente. todo mundo ouvindo, né? Ok. Então vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Jesus era judeu e ia aos sábados à sinagoga para orar e pregar a palavra. Lucas 4, 16, 21. E que, mesmo após a sua morte, sua mãe Maria continua a guardar o sábado e os seus discípulos também. Lucas 23, 56, Atos 13, 14, 15, 2, 17, 1 ou 2. No entanto, antes que paremos de fazer tudo, é importante lembrar a perfeita interpretação do sábado na ligação de Jesus. Aqui, irmãos, isso aqui é importante, muito importante, porque na nossa teologia cristã, principalmente para os batistas, Jesus é o centro. O Senhor Jesus ele é o centro. Então, ele é o nosso norte, ele que vai direcionar a nossa fé. Então, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Temos que fazer como ele fazia. Nós vamos ver aqui que ele diz: qual o homem que tendo uma ovelha, Jesus foi questionado por isso, por ele fazer as coisas no sábado, e ele dizendo: qual o homem que tem uma ovelha e essa cai no buraco e não volta para poder estar tirando e cuidando dessa ovelha? Muito mais não vale um homem. Então, o próprio pastor hoje estava pregando pela manhã e ele falou sobre quem é ser seu próximo. Então, a gente pode fazer até uma ligação dos dois textos, o pastor falou hoje pela manhã, e esse texto. Porque muitas vezes a gente pensa assim: hoje eu vou tirar o dia para descansar. Mas o intuito do sábado, na verdade, é ter relacionamento com Deus. Ter é estreitar o relacionamento com Deus. Vou melhorar a frase. Estreitar o relacionamento com Deus. É um dia que deveria ser totalmente para o Senhor. Que hoje em dia é até meio complicado, porque algumas pessoas têm um dia, uma carga de trabalho muito intensa, por causa do mundo, principalmente o Brasil capitalista, muito intensa, e às vezes fica cansado. E às vezes alguns têm a carga de horários no sábado e domingo. E algumas pessoas não conseguem tirar aquele tempo para buscar o Senhor. O pastor também falou que vida cristã é relacionamento com o Senhor. E às vezes a gente diz assim: eu aceitei Jesus e tal, vou à igreja, mas o relacionamento com o Senhor, ele tem que ter a intimidade. E foi por isso que foi criado o sábado. Que o Senhor já sabia disso, porque no texto em Gênesis, lá no versículo capítulo 3, ele vem dizendo que todos os dias Deus vinha ao jardim para conversar com Adão e Eva. Todos os dias, no final da tarde. Ele sentava para conversar com Adão e Eva. E ter um relacionamento com o homem. Na verdade, Deus vinha até o homem. Né? No nosso caso, hoje, nós temos que ir até o Senhor. E Ele também vem até nós da sua forma, mas nós temos que ir até Ele. Então, o domingo ficou. Eu não quero entrar no domingo, não, na questão domingo ainda, mas o sábado ficou para nós, para termos esse relacionamento.
O dia que nós descansarmos das coisas materiais, fazer a obra, pregar o evangelho, talvez enjoar, ir à igreja, ouvir o culto, prestar atenção, participar da escola bíblica dominical e buscar se aproximar de Deus, ter um relacionamento. É fácil a gente ter um. Eu posso fazer uma analogia, por exemplo, um pai e um filho. Às vezes eu vejo o Davi, meu filho, fazendo uma expressão, um trejeito, um jeito assim, que sou eu vejo assim, sou eu fazendo o Rafael. Mas por quê? Por causa do convívio, do relacionamento que nós temos diário, ele absorveu isso e se transformou, ele acaba tendo atitudes semelhantes à minha, por causa do relacionamento. E a questão do sábado sempre foi com essa intenção, de termos esse relacionamento com o Senhor. O Senhor já sabia que teríamos um dia agitado, criação de família, trabalho, as coisas tinham que plantar. Foi ele mesmo que disse que o homem teria que comer do suor do seu rosto. Ele sabia disso. Então, foi colocado esse sábado, ele já foi, na sua sabedoria, na sua eterna sabedoria, ele já colocou o sábado como um dia que nós deveríamos estar buscando ao Senhor. Alguns dos irmãos concordam, discordam, têm uma opinião diferente. Pode falar. Eu acho que até acrescenta no nosso estudo hoje, entendeu? Alguém? Jefferson, Isabela. Alguém está ouvindo? A gente trocou o sábado pelo domingo, não é isso? Também. A gente vai chegar nessa questão. Mas o que eu estou falando é sobre a gente ter um dia para ter um relacionamento com o Senhor. Na verdade, tem que ser todos os dias, né? A gente tem que ter um momento a sós com Deus, né? Isso. Porque como alimento, a gente não consegue ficar o dia inteiro sem comer. Então, a mesma coisa, a gente não deveria conseguir ficar o dia inteiro sem falar com Deus, né? Sem ouvir ele falar. É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho assim, eu concordo, né, que realmente esse tempo, né, era um tempo realmente para a gente alimentar o espiritual, né, já que você vem do cansaço dos outros dias de estar trabalhando e tudo. E aí você falou uma coisa que é verdade, essa questão que a gente tem, né, dessa vida extremamente agitada, né, e essa questão do trabalho realmente eu vejo isso, né, por exemplo, eu tenho aquele trabalho de segunda a sexta e meu esposo ele é plantonista, então é, às vezes ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, que seria o dia para a gente estar, né, descansando como família e tudo, buscando. E a gente não, a nossa vida ela muda, né, a estrutura, né? E com essa questão mesmo dos filhos, né? Porque como a gente tem realmente essa vida agitada durante a semana, de trabalho, de estudo, de várias atividades, porque antigamente a criança ela ia somente para a escola, né? Hoje não, a criança ela vai para a escola num período, no outro período ela tem uma atividade, daqui a pouco ela tem outra atividade, a cursinho disso, cursinho daquilo, e realmente a gente tem uma agitação muito grande. E aí realmente a gente precisa priorizar, porque senão realmente acaba o dia, e esse dia que seria de descanso mesmo, da semana de trabalho para cuidar do espiritual, a gente acaba não conseguindo dar conta. Então realmente é preciso priorizar. A palavra certa foi essa aí mesmo, priorizar, colocar como prioridade. Aqui a gente estava com uma dificuldade muito grande, porque eu sou autônomo, e Rafael também. Eu trabalhava todos os dias, inclusive no sábado e domingo. E às vezes eu deixava de ir para a igreja. O pastor até puxou minha orelha justamente por causa disso, porque eu estava deixando de ir para a igreja para trabalhar, para entregar trabalho e tal. E nós colocamos como regra, sexta-feira, 5h30, acabou, a gente não fala mais de trabalho. Eu não entro no escritório para trabalhar. E agora eu nem consigo mais entrar no escritório sábado, domingo para trabalhar. Quando eu penso que vou trabalhar no sábado, domingo, já fico triste. Né? Não vou não. Aí vou para casa, faço alguma coisa. E a gente colocou o sábado
da gente, principalmente à tarde, para a gente estar fazendo alguma coisa juntos. Eu, Rafael, Davi e Rebeca, para poder priorizar. E o domingo, para a gente poder participar das coisas da igreja e buscar o Senhor. Né? Durante a semana, a gente tem um culto aqui com os irmãos do condomínio, de família, né? Um casal que mora aqui, que não são nossos amigos, a gente faz um culto juntos. E assim, a gente está querendo colocar essa regra, né? De ir para os cultos, participar dos cultos, nem que seja online, como nós estamos fazendo, ter um horário para os filhos, horário para trabalhar, porque até com essa pandemia deixou tudo muito confuso. E colocar como as prioridades no lugar. Na hora de trabalhar, trabalhar, na hora de estudar, estudar, na hora de buscar o Senhor, na hora de buscar estar com os filhos, com a família, colocar essas prioridades, até para poder organizar a vida. E eu acho que o Senhor, quando ele fez isso, ele sabia que nós iríamos passar por esse tipo de situação do dia a dia, né? O pastor falou, mas a importância de termos esse dia é justamente a gente não parar, né? Não estagnar e continuar no relacionamento. O apóstolo Paulo diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O pastor falou uma coisa hoje no culto e eu fiquei pensando sobre na vida cristã, a gente não tem como puxar o freio de mão e dizer estagnar, estou aqui. Na verdade, na vida cristã, eu entendo que não tem essa possibilidade de você puxar o freio de mão. No máximo, você consegue pisar no freio, mas chega uma hora que o carro ele começa a andar para trás, porque a vida cristã é uma ladeira, uma constante, e ela é sempre direcionada para o alto, para melhorias na nossa vida pessoal, para nossa melhoria profissional, como pais, como servos de Deus, né? Então, se às vezes a gente pensa assim, não, vou pisar no freio, vou colocar o pé no freio, vou dar uma descansada nas coisas do reino. E o máximo que a gente consegue mesmo é segurar, mas o freio cansa e o carro começa a andar para trás. Só que nós não percebemos isso na nossa vida cristã. E o sábado, que a gente vai entrar nessa questão do sábado, domingo e tal, daqui a pouquinho, o sábado foi tirado para nós podermos estar alinhando isso, tendo esse relacionamento com Deus, onde Deus fala conosco, ó João, você precisa melhorar assim, melhorar assado, melhorar aquilo outro, você precisa participar mais. Às vezes é bom, né, ouvir um puxão de orelha. Como o pastor chamou minha atenção, você não pode usar o trabalho como desculpa. E você é cristão, tem que estar com o Senhor, buscando o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Você tem que estar lá. E aquilo ali chamou minha atenção. Sentei com a Rafael, nós nos enquadramos. A Rafael, nem tanto, porque o sábado e domingo ela sempre não trabalhava, ela priorizava. Ela não tinha que fizesse ela trabalhar no sábado e domingo. Mas eu sempre vinha para o trabalho, não, eu tenho que entregar aquele trabalho e tal, tenho que fazer aquilo outro. E acabava que eu me desorganizava como cristão, também refletia na família, perdi um pouco da paciência para estar com as crianças e acabava confundindo tudo. E hoje tem melhorado isso justamente porque nós decidimos criar prioridades. E eu achei muito, foi benéfico na minha vida e eu acho isso importante. Né? Depois dessa conversa, desse bate-papo que eu tive com o pastor, melhorou bastante nas nossas vidas. Aqui em casa foi excepcional. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, uma experiência, pode ficar à vontade, tá? Alguém? Eu tenho que melhorar um pouco nisso ainda, porque a maioria das vezes eu digo, né? Mas como o Luciano trabalha final de semana, aí nem sempre a gente consegue estar mais presente, né? E eu fico um pouco triste porque às vezes eu acabo tendo que ir sozinha, mas eu entendo que é uma necessidade, né? E É uma necessidade. Vai falar, velho?
Então, é uma necessidade, irmãos, é uma necessidade. Por quê? Rapaz, você pode trazer para mim o carregador do computador? Tá descarregando. Ô, irmãos, deixa eu buscar aqui os filmes para ele. Ô, irmão, desculpa aí. Tá todo mundo aí? Alô? Sim. Então, desculpa, tive que buscar o carregador, estava lá guardado. Então, voltando aqui, a Isabela falou sobre não ter o tempo, ter que organizar, priorizar. Mas o ideal, o meu ofegante estava correndo. O ideal é a gente separar um dia para estar, nem que seja na quarta, quinta, sexta, segunda-feira, para estar fazendo isso. Aí buscar o Senhor, é, buscar o Senhor e ir fazer um culto, jejuar, isso é importante. E tá fazendo a obra do Senhor, entendeu? Evangelizando, é o que Jesus fazia. Alguém quer falar alguma coisa? Então vou seguir, tá? No entanto, antes que paremos de fazer estudo, é importante lembrar a perfeita interpretação do sábado, na lição de Jesus. E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, nós já falamos sobre isso, e se num sábado ela cair numa cova, e não há de lançar a mão dela para tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Mateus 12, 11, 12. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado, e, a santificação referida do mandamento se relaciona à lembrança do dia do Senhor, um dia a ser reservado para adoração ao Criador, descanso. Da criatura e da natureza. Aplicação para as nossas vidas, né? Aplicação para a sua vida. Vivemos para adorar a Deus, independente do dia da semana. Essa é uma máxima que nosso tempo, no entanto, o que o mandamento diz é mais do que adorá-lo a todo tempo. É respeitar a nossa condição humana para
refazer as forças do nosso relacionamento com Deus. Esse tempo é para relacionar com Ele e não para trabalhar para Ele. Você tem experimentado esse momento ou está cuidando de muitos eventos? Comente. Então, irmãos, aqui é uma coisa até polêmica, né? Tem pessoas que vão para a igreja, apenas trabalham, trabalham, trabalham e não param tempo para buscar o Senhor. Apesar do domingo ser para descanso, e não que não tenha que trabalhar na igreja. Até porque no texto que nós vimos acima, o Senhor ele trabalhava, e o próprio Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje. Tem que fazer. É importante até ter o evangelismo, cuidado das coisas da igreja, mas é importantíssimo também ter um momento de buscar ao Senhor. Entendeu? Esse momento ele tem que ser mantido, tem que ser crucial, tem que ser priorizado. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Do sábado para o domingo. Aqui vai entrar na explicação do sábado para o domingo. Aí ele vai explicar por que os batistas, os assembleanos e outras linhas usam o domingo e não o sábado. E eu acho que vai ficar bem claro, uma explicação bem sucinta e define muito bem o domingo. Literalmente, o quarto mandamento manda guardar o sábado para o santificar. Santificar, no texto bíblico deste mandamento, tem o significado de apartar, designar, conservar, preparar ou proclamar. É o ato de se retirar do uso ordinário, rotineiro. Assim, o que Deus nos passa com ordem é, como os demais mandamentos, aguardar do sábado como princípio não é o dia literal da semana. Adoração, descanso é o objetivo do mandamento. Ou seja, como ele manda guardar, ele diz: você pode proclamar, você pode descansar, você pode se separar, né? Ele vem explicando direitinho isso com a base textual aqui. Nesse ponto, necessitamos entender que, para os judeus, só é lícito trabalhar até a sexta-feira, pois consideram a santidade do sábado como literal. Agindo assim, peraí, deixa eu ver aqui. Tem alguém solicitando para entrar aqui na conversa ou não? Não. Assim, nesse ponto, necessitamos entender que, para os judeus, só é lícito trabalhar até sexta-feira, pois consideram a santidade do sábado como literal. Agindo assim, literalmente, se adora o dia, criando um detrimento do Criador. O dia se tornou mais importante que o princípio. Então, é justamente isso que eu estava falando. O dia de sábado, ele pode ser uma segunda-feira, para quem trabalha com carga horária diferenciada, né? Eu tenho uma escala de segunda, quarta e sexta. Pode ser uma terça ou uma quinta, o dia de sábado, né? Ou até mesmo domingo. Mas o importante é separar aquele dia ao Senhor, santificando, buscando ler mais a palavra, orar, tal, entendeu? Essa é a diferença. Aqui ele vem com aplicação para os nossos dias.
para a nossa vida. Longe da literalidade do dia, devemos obedecer ao princípio desse mandamento, que é adoração e descanso, que temos feito desse dia. Uma coisa que não é lícito, eu acho que não é legal, se a gente tem um dia de domingo para buscar o Senhor, a gente buscar ir para a praia, ou até mesmo trabalhar. Mas deveria ser o dia de buscar o Senhor, entendeu? Tem como descanso, a praia tem sim, tem sim. Mas, assim, para nós cristãos, deveria ser um dia só de adoração, de busca ao Senhor, de ouvir a palavra, estudar, entendeu? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vou seguir. Em suas importantes lições sobre a santificação do sábado, Jesus revela o verdadeiro significado e a função do dia do Senhor, um dia para fazer o bem, para salvar vidas, para libertar pessoas, escravidão espiritual e física, para revelar misericórdia acima da religiosidade. Muitas discussões se verificam na literatura quanto ao fato de, no mundo cristão, se reservar o domingo para adoração a Deus e o descanso. O que parece correto é a afirmação que a mudança se deu em virtude de haver Jesus ressuscitado no domingo, em João 20:11. Este dia passou a ser, para nós cristãos, o dia do Senhor, como provavelmente foi adotado pelos apóstolos. Então, o fato do Senhor Jesus, isso até justifica, né? Nós cultuarmos no sábado e os adventistas nós cultuarmos no domingo e os adventistas cultuarem no sábado. E tem até uma curiosidade, existem os batistas do sábado, do sétimo dia. Batista. Eu não sabia, estava estudando sobre esse texto. E existe uma linha batista que cultua literalmente no sábado, fazendo menção também do sétimo dia. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para poder estar fazendo. Mas esse texto aqui, acho que foi convencionado desde os apóstolos, que a partir da ressurreição de Jesus e o fato desse acontecimento ter sido no domingo, passou a ser considerado o dia do Senhor. Então quebra todas as dúvidas, a questão do sábado, domingo, foi para a gente o dia do Senhor é o domingo. Por isso que tem que ser respeitado o domingo. Né? É interessante que nós busquemos ao Senhor no domingo, se possível. Se não é possível, buscar um outro dia para fazê-lo. Entendeu? Por isso que o domingo foi colocado como o dia do Senhor, para a ressurreição de Cristo. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre o assunto? Não? A lição já está acabando. Quem quiser comentar, fica à vontade. Eu acho importante a gente pensar realmente nessa questão do dia do Senhor, né? Porque a gente cai naquela questão também, né? Segundo domingo de maio, dia das mães. A gente fala, mas dia das mães é todo dia. Né? O primeiro domingo, o domingo de ceia, né? E aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, assim, eu acho que a gente precisa, mais importante do que o dia, né? É realmente o que aquilo significa, o significado daquilo dali. Né? Eu preciso examinar minha vida todos os dias. Né? Eu preciso ter um compromisso, manter a minha intimidade com o Senhor todos os dias. Porque se eu realmente for só esperar o domingo, é claro, né? Há necessidade de se ter sim um dia, de separar, é quando a igreja se reúne, e a igreja se reúne no domingo, então é a oportunidade que temos de estar em comunhão com a igreja, ali com os irmãos, né?
Mas é igual essa história, né? Eu vou obedecer minha mãe só no segundo domingo de maio, vou dar presente para minha mãe. Não, eu tenho que entender o que é o respeito que eu tenho que ter pela minha mãe. Mas a gente precisa, de fato, de ter aquele dia, né? De ter o primeiro domingo para a gente estar ali em comunhão. Né? Mas se a pessoa ficar presa, não, porque o sábado é o dia, porque ela vai ter uma vida que ela vai santificar o dia. E não o que aquilo representa, né? Eu lembro que eu tinha na minha sala uma colega que era adventista. Então, assim, a gente teve uma época que a gente estudou à noite, ela não ia sextas-feiras para a escola, né? Por conta dessa questão que ela só podia fazer as coisas até um determinado horário da sexta-feira. E então não apresentava trabalho. É claro que até a lei mesmo, né, garante esse direito da pessoa, né? Mas a gente precisa refletir sobre o significado, né? Não só o dia, né? Como você falou, se a pessoa tem uma escala de trabalho no domingo, então hoje, nessa semana, né? Porque não vou poder, não, você pode sim, né? Tem culto na quarta-feira, a pessoa pode ir na quarta, né? Enfim, para mim o que importa de fato é eu entender o significado daquilo dali e não o ritual, né? De santificar aquele dia, seu sábado, né? O meu domingo pode se transformar, como você falou, na terça-feira, né? Mas é importante que eu tenha isso sim e que no domingo que você não esteja trabalhando, que você possa estar reunido ali com a igreja, né? Mas que você entenda o significado daquilo ali. Isso aí, justamente. Eu acho que a grande dificuldade do mundo cristão é entender isso. Eu tinha um amigo também, ele trabalhava junto, e se o dia de pagamento caísse na sexta-feira, ele chegava até 5 horas, 6 horas ele não pegava o dinheiro. Alô? Então, 6 horas ele não pegava o dinheiro, né? Não recebia o dinheiro de jeito nenhum. Ele vinha correndo, ele trabalhava externo. Se ele chegasse 6h01, ele vinha correndo. Aí, se o patrão dissesse assim, eu vou poder depositar amanhã, né? Aí, ou pode passar aqui amanhã para pagar, para receber. Ele só recebia na segunda. Então, eu acho que é interessante o temor dessas pessoas, né? A fé da pessoa. Até nos ensina um pouco, porque eles colocam isso como prioridade e temor ao Senhor e respeito. E, como eu falei no início, nem tanto, mas nem tão pouco, né? Porque às vezes o cristão, mas agora, com a graça, nós podemos fazer e tal, hoje eu vou fazer outra coisa, vou fazer. Não, acaba não separando o dia. Não, que eu vou assistir daqui a escola dominical. Bota aqui, filho. Você vai assistir. Entendeu? O problema é quando isso vira uma idolatria, né? Cuidado, né? Isso que a Ana Carla falou, que a gente tem que se esforçar ao máximo para separar o domingo, mas se você está numa escala de trabalho, você não pode ir, não há problema nenhum nisso, desde que você separe um outro dia, né, para você estar em comunhão, né? Até porque, né, Deus ele fez o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então é importante a gente ter um descanso, um renovo, né? E a gente não está falando de devocional, porque devocional eu entendo que tem que ser todo dia a gente tem que separar um momento a sós com Deus, né? Para ouvir ele falar, para falar com ele, mas separar um dia específico para estar em comunhão, para ser renovado, né? Para adorar, para ouvir de outras pessoas, né, outras visões sobre aquele mesmo texto. Isso é importante. Então, fazer de tudo para ser no dia do domingo, mas se não conseguir, não tem problema nenhum, porque isso não pode ser maior do que Deus, né? Senão Isso. vira idolatria. Justamente. Eu tenho uma questão também, tem outras igrejas que comemoram, por exemplo, a Santa Ceia todo domingo. Todo domingo tem igreja que fazem Santa Ceia em memória de Cristo. Não que seja errado, mas quando a gente separa aquele dia, acho que fica um momento especial para a gente, entendeu? Aquele dia de domingo e acaba não banalizando. Acho que todo domingo você faz assim e acaba banalizando, minha opinião.
E, assim, a mesma coisa acontece conosco. A gente não pode deixar de ter o temor para poder estar guardando um dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou qualquer dia que seja, mas também não podemos colocar o dia como o mais importante. Meu irmão, por exemplo, ele é mormon. Eles também guardam o sábado porque eles estão debaixo do jugo da lei. Eles entendem que o sábado é importante. Ele não compra nada no sábado, ele não sai não sai com as filhas no sábado para poder comprar alguma coisa ou não vai no McDonald's, nada disso. Entendeu? A comida fica pronta na sexta e no sábado ele vai lá e só faz comer. Entendeu? Aí se não tem um passeio, ele usa como descanso mesmo. Eu acho até interessante assim, a organização, mas não pode ser colocado, como já foi dito aqui, a idolatria naquele dia. Né? Eu acho que temos que fazer sim. Se alguma pessoa chegar e precisar estar passando pelo nosso caminho, a gente sentir vontade de evangelizar essa pessoa, ver que ela precisa de uma palavra, tem que ser feito. Entendeu? Orar por essa pessoa, ir na casa dessa pessoa, se tem grupos na igreja de evangelismo no domingo, participar. Antigamente, no evangelismo de domingo, era muito forte. Né? Era muito forte. Era aquele com a caixa de som, com uma apresentação das meninas do teatro, ou talvez uma coreografia, folhetinho com o evangelismo pessoal, e dava frutos, dava bastante frutos isso. E eu achava bem interessante. E, pelo menos até algumas igrejas ainda fazem isso com muita severidade. Eu acho que a gente tem que se adaptar, mas a gente não pode deixar de falar. Né? E o domingo é um dia especial, um dia que a pessoa às vezes está lá, quebrou também a rotina dela do trabalho, está lá descansando, e pum, você vai lá e fala uma coisa da palavra do Senhor. E essa pessoa vem se converter, vem a se converter. Então a gente também temos que trabalhar, separar o dia para o Senhor. E às vezes, não somente. Ele falou aqui do fato de a gente trabalhar na casa do Senhor e só fazer isso, né, que não deve ser assim, mas também trabalhar e buscar o Senhor. Porque, por exemplo, eu trabalho com projetos. Eu tenho uma carga voltada totalmente a projetos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, domingo, eu posso tirar um dia para evangelizar o Senhor. Né? Ou simplesmente vou buscar o Senhor, me trancar num lugar e buscar o Senhor. Ou simplesmente ir ajudar alguma coisa na igreja, uma atividade que estejam necessitando, sendo para o Senhor. No domingo passado, nós falamos sobre que tudo que nós devemos fazer tem que ser para o Senhor. Então, desculpa, essa concepção tem que estar forte, fincada nos nossos corações. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Já está chegando à conclusão do... Alô? João? Pode falar, Jefferson. Meu áudio tá bom? Tá cortando um pouquinho, mas dá para ouvir. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Até fazer um teste aqui. Para eu conseguir falar melhor. Melhorou agora? Bom dia a todos. Melhorou. Melhorou bastante? Alô? Bom dia, Gerson. A mesma coisa, mas dá para ouvir, Jefferson. Pode tentar falar. Tá. Você comentou aí a respeito da ceia, e aí eu já quero voltar naquilo que a gente falou, a Ana e você, Isabela, da questão do princípio, né? A questão da peridiosidade, né? Até o próprio princípio de guardar um dia da semana para adoração, é tudo questão de princípio e costume mesmo, né? Algumas igrejas fazem a ceia, principalmente a parte dos católicos, fazem essa questão da celebração da ceia toda semana. Nós, como batistas, fazemos uma vez por mês. Outras denominações fazem uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano.
E é mais uma questão de costume e do entendimento daquilo que é melhor para aquele contexto, para aquela denominação, né? Mas existe uma linha muito tênue, né, daquilo que é guardar o princípio e transformar o princípio numa adoração, né, como foi dito na lição, e também, como você quis dizer, e também na banalização. Torna-se banal quando nós esquecemos o princípio. Por exemplo, nosso culto, todo culto da gente, né, tradicionalmente, a gente canta, ora e ouve a pregação. Por vezes a gente esquece também do princípio que a pregação, a oração, o canto, a gente fica disperso. E isso se torna, mesmo no nosso consciente, uma coisa já rotineira, banal, e a gente esquece o princípio do porquê que a gente vai à igreja, o porquê que a gente canta sobre a nossa fé, o porquê que a gente ora, o porquê que a gente ouve o pregador falar, o porquê que a gente lê a Bíblia publicamente, quando a gente lê publicamente, que às vezes a gente deixa de ler, né? Às vezes concentra isso só na figura de quem está ministrando. Então, recordar o princípio, né, é fundamental para a gente não cair nessa coisa que você falou da banalização. Então, se uma igreja entende que toda semana é importante cear para reforçar o princípio e aproveita isso muito bem, glória a Deus. Se a gente entende que é uma vez por semana, uma vez por mês, glória a Deus por isso também. E também a gente tem que entender que isso tem que funcionar e a liderança da igreja tem que entender que essa forma deve manter o foco de cultivar o princípio, de manter o ensinamento. Assim como esse mandamento do sábado também diz isso, né? A gente trocou o sábado pelo domingo, mas há pessoas que não podem sábado nem domingo e tiram, sei lá, terça-feira para ir para a igreja para dar uma aula de reforço, de alfabetização, tiram o dia para ir participar de uma reunião de oração, e isso é fazer a obra de Deus também, não é somente estar na igreja junto com as pessoas. Claro que estar na igreja junto com as pessoas no mesmo dia é mais, vamos dizer assim, é mais legal, né? Pelo fato social, por você estar em contato com mais pessoas, ter mais gente para compartilhar a experiência. Mas quando a vida da gente não proporciona isso, né? Nós temos que nos adaptar a isso, e se isso for um incômodo no nosso coração, a gente pede a Deus para isso ser mudado, né? Coloca isso na nossa oração, e certamente se for o desejo da vontade de Deus, Deus vai tomar as suas providências, né? Para remanejar a nossa vida, para que a gente volte a desfrutar da maior felicidade possível na presença dele. Pô, meu irmão, eu tô ansioso para voltar ao normal, né? O culto diário, porque as pessoas são relacionáveis, né? Eu gosto muito de estar lá na igreja, de estar em contato com os irmãos, falando, conversando, cultuando com os irmãos, eu participando da escola bíblica dominical, porque eu acho melhor até para a gente poder se relacionar, até porque assim é bom, hoje está nos ajudando bastante, mas não é o principal, né? Não é o principal. O melhor é estar juntos, né? Estar em comunhão mesmo, se relacionando com as pessoas. Eu acho, tô louco para voltar logo. A igreja voltar às atividades normais. Então, meus irmãos querem falar mais alguma coisa que eu vou dar prosseguimento aqui. Chegamos na conclusão, né? Conclusão, um ato de fé. O dia da semana, seja sábado ou domingo, é o que
merece menos atenção quanto ao quarto mandamento. O dia do Senhor, como princípio emanado do mandamento, é o dia do descanso do cristão, para a santificação completa do mandamento, corpo e espírito da criação, natureza, em memorial dele. Neste dia, devemos nos abster de trabalho secular, se não for imprescindível ou indispensável. Então, ele diz que devemos nos abster de todo trabalho secular, que não seja imprescindível ou indispensável. Ou seja, tem pessoas, como já foi dito aqui, que têm sua carga horária diferente, diferenciada, mas que isso não deve ser um pretexto para deixar de separar um dia para o Senhor, como a irmã Ana falou, né? Que temos que priorizar o dia do Senhor, quer seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas vamos lá. O repouso agora significa que aceitamos a Cristo realmente, alcançou para nós a salvação na cruz do Calvário. Hebreus 4, assim de volta dele até que venha, vem falando sobre, celebrando assim a volta dele até que venha. Você fala sobre a Santa Ceia. Devido a essa obra consumada, o cristão deve descansar de suas obras, isto é, do esforço frustrante de obter salvação através dos bons atos pessoais. Então, no caso de a gente foi até uma questão. No caso, o sábado salva? Não. Você vai deixar de ser salvo por causa do sábado? Também não. Então, o sábado, nós devemos que cumprir o sábado, ou domingo, ou segunda, ou terça, o dia que a gente puder separar o Senhor, mas isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação é Cristo Jesus. Aceitamos a Jesus, logo a obediência ao Senhor também nos garante a salvação. E não adianta, aceitei Jesus e não obedece ele, isso também não tem nada a ver. Então a gente tem que entender que aceitar Jesus Cristo já está implícito que temos que ser obedientes. Aceitou Jesus Cristo, já está implícito que temos que ser obedientes. A obediência faz parte de andar com Cristo, entendeu? Às vezes, reconhecer a autoridade também faz parte também disso, entendeu? Então vamos lá. Devido a essa obra consumada, o cristão deve descansar de suas obras, isto é, do esforço frustrante de obter a salvação através dos bons atos pessoais. Simplesmente aceitamos pela fé que, quando Jesus disse está consumado, realmente estava consumado. E que ele alcançou uma salvação plena, limitada para todo aquele que crê. João 3,16. Essa relação de fé, confiança em Deus, simbolizada e aprofundada quando obedecemos o mandamento ao descansar no dia do Senhor. Perceba que obedecemos o mandamento. E essa obediência não tem a ver com um dia, né? Como eu já falei várias vezes, sábado e domingo. Não é isso. A obediência é separar um dia para o Senhor, né? Quer seja para evangelizar, quer seja para buscar o Senhor, quer seja para se santificar, tirar um dia para louvar o Senhor. Está consumado. Realmente estava consumado. E que ele alcançou uma salvação plena e limitada para todo aquele que nele crê. Essa relação de fé e confiança em Deus simboliza e aprofunda quando obedecemos o mandamento de descansar no dia do Senhor. A paz de Deus, que excede todo entendimento, Filipenses 4,7, é o descanso desfrutado por todos os que estão em Cristo Jesus, mas não necessitam ser jogados daqui para lá, nem no mar de problemas, as ansiedades. Podemos entrar no parto
no porto e encontrar paz e descanso. Então, alguém quer concluir, falar alguma coisa para finalizar a nossa lição? Alguém? Não? Então eu vou encerrar orando. Agradeço a todos que puderam participar. Peço desculpa, aqui teve uma confusão aqui com o celular da Rafael. Estou usando o celular da Rafael, a câmera do notebook. Não sei porque não estava pegando o áudio, testei o áudio várias vezes. Para mim estava funcionando, mas para os irmãos não estavam ouvindo. A Rafael não, ela está presente no celular, mas não está falando porque eu estou falando pelo computador. Eu estou usando o computador, então não teve como participar, entendeu? Ela está participativa. Pastor, estou por aqui também. Chegamos atrás. Então, eu não entendi, Gelson. Aqui nós chegamos atrasados, nós fomos levar um material para uma pessoa, aí chegamos atrasados. Então, só o finalzinho. Então, tudo bem. Eu vou estar colocando essa mensagem, essa aula na Escola Bíblica Dominical, colocando no grupo para quem não pôde entrar e participar. E agradeço aos irmãos mais uma vez por estarem participando, né? Todos os irmãos. Muito obrigado. E Deus continue abençoando vocês. Dando um excelente domingo, tá bom? Pai do Senhor. Antes de terminar, eu vou terminar orando. Ou se alguém puder orar, eu agradeço. Pai eternal, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos pela grandeza da tua bondade, Senhor Deus. Te agradecemos por essa aula que foi dada. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, algumas coisas que nós fazemos que não é do teu agrado. Mas, Senhor Deus, nós estamos aqui para aprender de ti, da tua palavra, e nos consertarmos diante da tua presença para andarmos em santidade contigo. Pedimos, Senhor Deus, a bênção sobre cada um, Senhor Deus, daqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra através desse dispositivo, Senhor Deus, esta aula tão maravilhosa que foi concedida, Pai. E é no nome de Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado a todos. E que Deus continue nos abençoando, tá? Um excelente domingo para vocês. Amém. Bom domingo. Bom dia. Paz, fica com Deus, gente.